agora? Compartilhar tela. Iniciar agora. E agora? Tá, vamos lá. Aqui, vamos compartilhar. Qual que era a primeira? Essa, né? Qual que é? Não tem. Exercícios ou não? Sim, as respostas. É esse, né? Então, bora lá. Certo? Então, bora. Põe os dois? Você também sabe. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Beleza, vamos lá. Ó, sujeito e predicado, tá? Você quer ler a imagem para mim? Pode ser. Obrigada. Eu começo na segunda. Aí Certo. embaixo fala, desculpas engordam. Aí o resto... Beleza. Tá, mas isso aqui é que é importante. Então, bora lá. Letra A. Qual é o assunto principal de cada uma das orações? Sobre o que cada uma delas fala? Na primeira, eu começo na segunda. O que você falaria sobre isso? Tem que ver o contexto todo, não só a frase, tá? Tá. Lembra da diferença que eu falei entre texto e contexto? Sim, aham. Beleza. Então, vamos lá. Qual é o assunto principal de cada uma das orações? Tipo, calma, eu tô meio perdida, professora. No contexto, parece algo relacionado à academia, pra mim. Exatamente. Muito bem. Aí ele Então, fala, eu começo... desculpa. pode falar, pode continuar. Aí seria, tipo, começa de fazer... Sabe, ele falar que ele vai começar a fazer exercícios e tal. E na segunda seria, de, tipo, a pessoa tá falando que ele tá inventando desculpa e essas coisas. Então, olha, nessa primeira fase aqui, para a gente fazer interpretação, de acordo com o contexto, eu começo na segunda. Esse cara aqui, a gente está vendo que ele é bem barrigudão, né? Bem barrigudão. E ele precisava de uma academia, certo? Então, quando ele fala na primeira frase que eu começo na segunda, o assunto principal dessa oração, o que ela remete para a gente é uma coisa aqui, ó. O que você está lendo aqui que eu estou escrevendo? Preguiça. Hã? Eu li ali que a senhora escreveu preguiça. Preguiça. Você concorda? Uhum. Tem outra coisa que dá para a gente entender aqui dessa frase, o assunto principal, que também tem a ver com preguiça, é procrastinação. Você sabe o que é isso? Sim. O que é procrastinar? É você meio que ficar enrolando para fazer alguma coisa que meio que é importante, sabe? Algo assim, você enrolar. Exatamente, você fica procrastinando, você fica... Então, a ideia dessa primeira oração é preguiça e procrastinação, né? Você fica adiando o negócio que você está precisando, né? Para ontem, não para amanhã, tá? E a segunda? Desculpas engordam. Que é a segunda? Qual é o assunto principal? O que remete à segunda oração? Eu acho que remete, tipo... Como que eu posso explicar? Ele tá falando da fala do homem, que falou eu começo na segunda. Aí ele tá falando que essas desculpas que ele tá usando vai só piorar. Exatamente. Piorar, pode adoecer, né? Problema de saúde, essas coisas aí. Muito bem, vamos lá. Letra B, vamos lá. Depois a gente vai falar de sujeito, certo? Letra B. Ó. Com quais termos das orações as formas verbais engordam e começo concordam respectivamente?
Porque, olha, eu tenho 2 verbos, certo? Nessas 2 orações. Uhum. Toda oração tem que ter verbo, lembra? Igual eu falei da outra vez? Sim. Beleza? Tá, então bora lá. Então, ó, eu começo. Esse aqui, nessa frase, o começo aqui é o verbo, certo? Do verbo começar. Eu começo, tu começas, ele começa. Certo? Eu começo na segunda. Tá. E o outro verbo é engordam, né? Do verbo engordar. Então, agora, com quais termos das orações as formas verbais engordam e começo concordam, respectivamente? Olha, por exemplo, O o verbo... engordam Pode falar. é que o engordam concorda com desculpas e o começo com eu. Muito bem, garota. Com quem eu estou falando? A Maria. Maria. Maria, quem mais está na aula? Calma aí, deixa eu ver. Ah, só eu. Só você, vida. Então, bora. Uhum. Então, tinha mais gente, tinha mais uma pessoa. A pessoa acho que desistiu. Sim, Bora lá. tinha um. Tá. Então, ó, eu começo na segunda. As desculpas, né? As desculpas, elas quem? As desculpas, certo? Elas engordam. Tá. Só que aqui não é elas, é as desculpas, certo? Bora lá. Muito bem, você fez a A e a B. C. Reescreva as frases mantendo os mesmos verbos e substituindo os termos desculpa e eu. Uma simples desculpa. Agora com o verbo engordar. Como é que ficaria? Uma simples desculpa engorda? Muito bem, garota. Engorda. Certo. E a outra? Nós, verbo começar. Nós começaremos? Começaremos, muito bem. Ou começamos, né? Pode Começamos, ser na também. segunda começaremos, tá. Qual alteração as formas verbais utilizadas nas frases sofreram? Foi Do verbo de, engordar e do verbo começar. foi de pessoa, por exemplo, ele se adequou conforme a frase que a gente colocou. Por exemplo, uma simples desculpa Exatamente. está no singular, então o verbo estava no singular também. Isso. E o verbo nós começamos foi para a Plural. primeira pessoa do plural, certo? E eu começo é a primeira pessoa do singular, ok? Muito bem. Então, teve alteração na forma verbal, certo? Tá. Complete com um artigo e um substantivo visando o contexto. Eu começo... Deixa eu só subir mais um pouco aqui. Complete com um artigo e um substantivo, visando com o contexto. Eu começo o quê? Um artigo e um substantivo. A academia na segunda? Muito bem, garota. Muito bem. Eu começo a academia na segunda. Você está vendo as coisas que eu escrevo? Sim, dá para ver. Dá para ver, né? É Maria? Isso, Maria Eduarda. Vamos lá, Maria Eduarda. Beleza. Ó, antes da gente passar para a próxima tela, quero te perguntar o seguinte. O que você acha... Deixa eu só apagar o que eu já tinha feito aqui. O que você acha que são, quanto à análise sintática, essas palavrinhas aqui, ó? Eu e desculpas. Lembra? Vamos lembrar. Análise morfológica,
quando a gente analisa palavra por palavra de uma oração ou de uma frase, certo? Na análise morfológica, eu vou ter as 10 classes, lembra? As 10 classes gramaticais? Substantivo, artigo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição, pronome, lembra? Tá. E aí, quando a gente faz essa análise morfológica, a gente vai ver palavra por palavra, tá? Agora eu te perguntei quanto à análise sintática. O que é isso? Quanto à análise sintática, a gente vai ver função. Qual é a função que aquela palavra exerce na frase? Ok, Maria? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Qual é a função que a palavra eu exerce nessa frase? Eu começo na segunda. A função. Ele é o sujeito? Muito bem, garota. Então, eu aqui está exercendo o papel de sujeito. Muito bem. Sujeito simples ou composto? Simples. Muito bem, sujeito simples. Por que sujeito simples? Simples? Porque ele só tem um núcleo. Muito bem, garota. Você já teve aula comigo presencial, Maria? Não, né? Presencial foi bem no início do ano. Ai, que pena. E você é daqui de Campo Grande mesmo? Sim, eu tive aula com a senhora no projeto do Constantino. Ah, tá bom. E aqui, ó, a segunda, desculpas engordam. Quanto à análise sintática, qual é a função da palavra desculpas? Sujeito. Muito bem, sujeito. Isso mesmo. Vamos lá, continuando aqui. Substituições nas orações. Desculpas engordam e eu começo na segunda. Do substantivo desculpas pelo singular desculpa e do pronome pessoal da primeira pessoa do singular eu pela primeira pessoa do plural nós provocaram alterações nos verbos. Beleza? Beleza. A gente viu isso, lembra? Tá. A parte das orações que, ao ser alterada quanto singular, plural, leva o verbo à mesma alteração, é chamada sujeito. O restante da oração é chamado predicado. Então, vamos lá, vamos pensar no que o livro está falando para a gente? Esse livro aqui eu peguei aula da gramática do Cereja, tá bom? Substituição das orações. Desculpas engordam. E eu começo na segunda, do substantivo desculpas pelo singular desculpa e do pronome pessoal da primeira pessoa do singular eu pela primeira pessoa do plural nós provocaram alterações nos verbos. Beleza. A parte das orações que, ao ser alterada quanto singular plural, leva o verbo à mesma alteração. Claro, certo? Olha só. O que ele quis dizer é o seguinte, Maria. O sujeito, se ele for um sujeito no singular, ó, ele vai alterar. Cadê? Ele vai alterar, ó, a parte das orações que ao ser alterada quanto ao singular leva o verbo à mesma alteração é chamada sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai acompanhar o sujeito e ficar no plural, beleza? Beleza. O restante da oração é chamada de predicado. Ó, então, a gente viu aqui, certo? Nas duas primeiras frases eu começo na segunda e desculpas engordam, beleza? Então, vamos lá. Olha, quando a gente tiver um predicado verbal, o que é isso? O predicado vai ter que ter obrigatoriamente o quê? Qual classe de palavra ele vai ter que ter? O verbo? Isso mesmo, garota. Então, ó, eu começo na segunda. Qual é o verbo dessa oração? Começo. Começo. Beleza. Então, aqui eu tenho o verbo, certo? Eu estou falando... Quando eu falo assim, descobrir onde está o verbo,
eu estou fazendo análise morfológica, certo? Quando eu falo assim, comércio é verbo, isso é análise morfológica, tá? Agora, fazendo a análise sintática disso aí, tá? Então, vamos lá. Vou sempre te falar que todo predicado verbal, a gente tem 3 tipos de predicado, tá? Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, ok? No predicado verbal, a própria palavra já está falando, não pode faltar o quê? O verbo. Muito bem. Então, se você já sabe onde está o verbo, então o predicado dessa oração começa onde? Com o verbo. Com o verbo. Então, eu vou separar essa oração aqui, ó. Opa, você está vendo o que eu estou fazendo? Sim. Tá. Então, começo na segunda, tudo isso aqui vai ser o quê, Maria? O predicado. Muito bem, predicado. Tem verbo? Sim. Então, é um predicado? Verbal. Certo. E o eu vai ser o quê? Você já falou sujeito. antes? Beleza, sujeito. Vamos lá. Posso ir? Não. Então, vamos lá. Maria. O seguinte, ó. Tá. O sujeito pode ser identificado com características semânticas ou sintáticas. Sintática é o que eu te falei, né? É aquele que exerce a função, certo? E semântica é o sentido do que aquela frase, com aquele contexto quer me dar, certo? Tá? Certo. Então, eu posso ter 2 formas de descobrir o meu sujeito, ou pela síntese ou pela semântica. Tá? Olha só, ele vai explicar aqui. De acordo com o critério semântico, sujeito é aquilo de que se fala, ou seja, o assunto ou o agente da ação verbal. Dá para entender? Por exemplo, de acordo com a semântica, desculpa, você lembra que a gente classifica o português em 4 partes? Morfologia, síntese, semântica. Você lembra disso? Então, semântica é aquela parte do português que me dá o sentido, entendeu? Por exemplo, ó, quanto à semântica, sujeito é aquilo de que se fala ou aquele que faz a ação do verbo, certo? Eu vou escrever aqui para você. Ó. Quanto à semântica, beleza? Eu posso descobrir o sujeito por 2 meios, ou pela semântica ou pela síntese. Se for pela semântica, eu tenho um exemplo assim, ó. O cão latiu. Certo? Então, ó, quem está fazendo a ação? O cão. Beleza. Então, ó, tá vendo? O cão, ele, conforme a semântica, ele exerce a ação, certo? Exerce a ação do verbo, certo? Opa. Okay. Exerce a ação do verbo, ok? Por quê? Porque ele que está fazendo a ação do verbo. Qual é a ação? É latir, beleza? Exerce a ação do verbo. Agora, se eu pegar outro exemplo e colocar assim, ó, o cão adoeceu. A saia é azul. Então, bora lá. O cão adoeceu. Esse cão aqui, o segundo cão que está em laranja, ele está exercendo alguma ação? Sim. Ele está exercendo uma ação de, por exemplo, o cão latiu. Então, eu sei que o cão está fazendo
a ação de latir, ok? Aham. Tá, então o sujeito é quem, por exemplo, de acordo com a semântica, o sujeito é quem faz a ação, beleza? Por exemplo, eu estou Beleza. falando com você agora, então a Alexandra fala com a Maria. Então a Alexandra é o sujeito. Por quê? Porque ela está exercendo a ação de falar, beleza? Mas também o sujeito, de acordo com a semântica, ele pode ser quem recebe a ação ou quem sofre alguma ação. Dá para entender? Ó, Entendi. o cão adoeceu, ele não está fazendo a ação, mas ele está sofrendo uma ação. Então, o sujeito não é só quem faz a ação verbal, mas quem sofre a ação do verbo. Dá para entender? Sim, deu para entender. Então, nesse caso aqui, ó, o cão adoeceu. Ele é o sujeito, concorda? Sim, aham. Certo. Mas aqui ele não exerce mais a ação do verbo, ele sofre a ação. Opa! Aqui nesse caso, ele sofre a ação do verbo. Deu para entender? Deu, aham. Aqui, ó, a saia é azul. A saia é o sujeito, beleza? Mas Beleza. ela sofre a ação de ser azul, certo? Então, o sujeito, quanto à semântica, não só o que faz a ação, mas que também recebe a ação, que sofre a ação do verbo. Tudo bem? Agora, se nós pegarmos essas três frases que eu acabei de escrever para você aqui, o cão latiu, o cão adoeceu e a saia é azul, quais são os sujeitos dessas três frases? Na primeira é o cão. Beleza, vou separar aqui para você. Na segunda também é o cão. Beleza, E na terceira é a saia. muito bem, garota. E aí, beleza, então aqui eu tenho sujeito simples, certo? Sujeito Certo. simples e sujeito simples, beleza? Tá, vamos lá. Maria. Tenho 3 sujeitos simples, mas esses sujeitos são compostos por 2 palavras, certo? Qual é o núcleo do sujeito? Você A sabe o que é primeira, núcleo? Você sabe o que é sim, núcleo? seria a parte principal, né? Exatamente. Então, qual é o núcleo do sujeito dessas frases? Na primeira é cão. Certo, Na segunda, cão. certo, E na terceira, saia. certo. Então, aqui eu tenho o núcleo, beleza? Núcleo do sujeito, tá? Cão, cão e saia, tá? Beleza, muito bem. Agora, me diz o seguinte, Maria. E esses artigos que vêm antes do núcleo, eles vão ser o quê? Ai, professora, aí eu já não sei. Vai Vamos, ser. vamos lá. Então, você já sabe, né? O cão, sujeito simples, núcleo do sujeito, cão, certo? O cão, de novo, sujeito simples, núcleo do sujeito, cão, certo? E a saia, sujeito simples, núcleo do sujeito, saia. Beleza? Beleza. Tá. Quanto à análise morfológica, cão, cão e saia são de qual classe gramatical? Você lembra? Substantivo. Muito bem. Então, substantivo é tudo que dá nome às coisas, às pessoas, aos lugares. Tudo que tem nome é substantivo. Por exemplo, celular. O nome do aparelho é celular. Por que botaram esse nome? Não sei. Só que eu sei que toda vez que eu falo celular, ou caneta, ou livro, você imagina a mesma coisa que eu estou imaginando, certo? Certo, aham. Então, nós, os seres humanos, colocamos nome às coisas. Tudo bem? Tudo.
Tá, então se nós colocamos nome às coisas, tudo que dá nome às coisas vai ser o... Qual classe? Substantivo. Certo, então vamos lá, ó, substantivo, ok? Ok. Agora, aquele artigo que está acompanhando o substantivo, ele está acompanhando um nome, concorda? Ó, substantivo é nome, tá? Por quê? Porque eu dou nome às coisas, tá? Tudo que acompanha um substantivo, ele está acompanhando o nome. Ó, esse O acompanha cão, esse outro O aqui acompanha cão, e esse A acompanha o nome qual? Saia. Saia, muito bem. Tá. Se você sabe o que significa a palavra adjunto? É tipo um complemento? Ó, adjunto. Adjunto. Essa palavrinha, o significado dela, simples. Sinônimo dela significa ad, que vem próximo, ad. Adjunto, tudo que vem junto, certo? Adjunto, tudo que vem junto, ok? Então, esses artigos, eles são adjuntos a estes nomes, ok? Tá entendendo, Maria? Tô entendendo. Adjunto é tudo que vem junto. Tá, então vamos lá. Então, o que é que está adjunto, quer dizer, bem próximo, certo? A palavra saia. O nome. Qual é a palavra que está adjunta à palavra saia? Ah, o artigo A. O artigo A, muito bem, garota. Então, aqui neste caso, o artigo A vai ser adjunto. Por quê? Porque ele vem junto. Vem junto de quem? De saia. Saia é um nome. Concorda comigo? Concordo. Ele não é um nome? A gente não deu esse nome de saia para este substantivo? Sim. Então, o A é adjunto a o quê? Adnominal. A garota. Adjunto adnominal. Entendeu, Maria? Alô? Sim, agora deu para entender. Tá. Então, quais são os adjuntos que estão nas outras frases? O A de saia, a gente já sabe, é adjunto adnominal. E quais são os outros adjuntos? Na primeira é o artigo o e na segunda também é o artigo o. Tá. Esses adjuntos que você falou do artigo o são adjuntos adnominais ou adverbiais? Adnominais, Por que que são adnominais? porque eles estão junto com um nome. Muito bem. E adjuntos adverbiais vão ficar juntos dos advérbios, beleza? Beleza. Então, bora lá. Vamos continuar. A gente falou só dessa parte aqui, certo? Que é a parte do sujeito, tá? Agora nós vamos falar da parte do que sobrou O predicado. da frase. Exatamente, garota. Então, ó, eu disse para você que todo predicado verbal, ele precisa do quê? De qual classe de palavra? Verbo. Beleza. Então, qual é o verbo da primeira frase? Latiu. Muito bem. Qual é o verbo da segunda frase? Adoeceu. Beleza. E qual é o verbo da terceira frase? É. Muito É o bem. verbo ser. Muito bem. Então, eu tenho 3 predicados, certo? Ó,
Tenho 3 predicados, beleza? E que tipo de predicado Beleza. vai ser esse? Verbal, nominal ou verbo nominal? Verbo nominal? Tem nome aqui nesse predicado? Ou só tem um verbo? Do quê? Ah, da senhora tá falando da primeira ou da última? É, Ah, tá, desculpa. Da primeira eu acho que é verbal. verbal, beleza, porque tem um verbo, né? O Uhum, cachorro, o cão adoeceu. Que tipo de predicado é? verbal. Por quê? Porque tem um verbo. E a terceira? A saia é azul. Aí, nessa que eu tava em dúvida, que eu pensei que poderia ser verbo Tá, nominal. Mas aí eu não sei. tá. A gente vai estudar. Eu vou devagar com você. Esse verbo aqui a gente chama de verbo de ligação. E aí eu vou devagar com você para a gente ver, toda vez que a gente tiver verbo de ligação, qual tipo de predicado vai ser, tá bom, Maria? Ok, aham. Vamos por parte, beleza. Mas até agora eu estou gostando muito. Como é que apaga, Dudu? Aqui? Seleciona a borracha por trás. Borracha de trás. Borracha de trás. Por quê? Maior, né, Du? Tá. Vamos lá, Maria. Agora, deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho, tá, Maria? Tá, agora vamos voltar aqui. Então, de acordo com o critério semântico, a gente já entendeu o que é semântica, né? Sim, Sujeito aham. que exerce ação, sujeito também recebe ação, tá? Aquilo de que se fala, né? Alexandra fala com Maria, ou Maria recebe a fala da Alexandra. Então, entende? O sujeito é tanto a Alexandra que fala, quanto a Maria que recebe a fala da Alexandra na segunda frase. Deu para entender? Sim, deu. Beleza. Ou seja, o assunto ou o agente da ação verbal. De acordo com o critério sintático, o sujeito é o termo da oração que concorda com o verbo, certo? Ou seja, de acordo com o critério sintático, o sujeito é aquele termo da oração que concorda com o verbo. Então vamos lá, ó. Observe a concordância entre o sujeito e o verbo, tá? Desculpas engordam. Ó, tá vendo? Precisa ter concordância entre o sujeito e o verbo. Desculpas está no feminino plural, certo? As desculpas. Então, engordam tem que estar no plural também. Por quê? Porque precisa concordar com o sujeito. Beleza? Tudo bem? Beleza. Tá. Uhum. Ó, a academia é bem equipada. Então, só um pouquinho, Maria. A academia é bem equipada. Qual é o sujeito dessa frase? A academia. Muito bem. É bem equipada, predicado, certo? Olha só. A É. academia está no singular, concorda? Sim, Então, o verbo do predicado vai precisar vir no. singular. Eu não posso falar assim, a academia são bem equipadas, certo? Tá. Eu começo na segunda. Então, tá. Quais os sujeitos das frases acima? Você já falou, né? Repete para mim, Maria. Quais os sujeitos das 3 frases acima? A primeira é desculpas, a segunda é academia e a terceira é eu. Beleza. Os 3 critérios servem para classificar as classes gramaticais. São semântico, funcional e mórfico. Semântico. Ó, critério semântico. A gente está estudando análise morfossintática. Beleza, Maria? O que significa isso, professora? Morfossíntese. Morfo, de morfológica, análise morfológica. E síntese, sintaxe ou síntese, análise sintática, beleza? Então, você faz a análise morfológica e sintática junto. Tudo bem, Maria?
Tudo bem, aham. Tá. Então, os 3 critérios que servem para classificar as classes gramaticais são critério semântico, funcional e mórfico, beleza? Critério semântico, abordará o sentido de determinada classe gramatical, isto é, o significado, sua significação, tá? Critério funcional é a análise sintática aqui, né? Do critério funcional, tá? Por quê? Analisará a função que uma palavra exerce dentro da frase, beleza? Por exemplo, o cão latiu, qual é a função do cão? Ele está exercendo uma ação de latir, beleza? Então, quando eu faço análise pelo sentido funcional da palavra, eu estou vendo a análise sintática, ok? Ok. Identificamos a relação de determinada palavra de uma classe nas frases, ou seja, a posição e função, tá vendo? Ocupada dentro, que ela ocupa, que a palavra ocupa dentro da oração, tá? A menina correu. Qual é a função que a menina está fazendo nessa oração? Correr. Então, ela está fazendo uma ação. Se ela está fazendo uma ação, ela é sujeito, beleza? Beleza. Mórfico. Irá trabalhar com a forma da palavra, ou seja, identificamos a palavra pela sua categoria. Lembra das 10 classes gramaticais? Como no exemplo da palavra dançava. Nessa palavra, entendemos ser verbo, porque estamos acostumados a pensar em outros verbos, como brincava, pulava, etc. Então, continuando lá. Sujeito. Você quer ler para mim, Maria? Pode ser. Sujeito é o termo da oração que concorda com o verbo, está imediatamente anteposto ao verbo quando este concorda com 2 termos, pode constituir o assunto de que se fala, pode ser o agente da ação verbal, normalmente apresenta como núcleo um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. Beleza, vamos lá. Então, sujeito, Sujeito vai concordar com o verbo, certo? É igual eu falei para você antes. Se o sujeito está no singular, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Eu não posso falar a academia são, né? Eu tenho que falar a academia é, beleza? Está imediatamente anteposto ao verbo, quando o verbo concorda com 2 termos, ou seja, o verbo vai concordar de um lado e do outro. Mas a gente sabe, né, Maria, que o sujeito não está somente anteposto ao verbo, tá? Às vezes ele está em outra posição na oração, não só na frente do verbo, tá? O sujeito pode constituir o assunto de que se fala, ou seja, se ele for o assunto do qual eu falo, ele está sofrendo a ação do verbo, ok? Dá para entender isso? Sim, aham. Então, ele pode constituir o assunto de que se fala. Por exemplo, eu e você estamos conversando e aí a gente vai falar de outra pessoa. Eu falo para você, Maria, o João está doente. Ou o João não veio à aula hoje. Ele é um assunto de que se fala, certo? Então, o sujeito pode constituir o assunto de que se fala. Deu para entender? Sim, aham. Então, o sujeito pode ser também o agente da ação verbal. É igual eu falei para você, o sujeito que ele faz a ação do verbo. O cão latiu, a menina correu, Maria chorou. Isso tudo são tipos de sujeitos que estão fazendo ação verbal, beleza? Beleza. Tá. O sujeito normalmente apresenta como núcleo um substantivo. Porém,
ele pode ser também um pronome ou uma palavra substantivada. O que é uma palavra? Vamos lá, vamos por partes. Quando eu falo um substantivo, é aquele exemplo lá, né? É o cão correu. Então, esse sujeito aqui, substantivo, beleza? Beleza. Tá. Outra frase é eu corri. Qual o sujeito? Eu. Eu. O eu é qual a classe gramatical da palavra eu? Ele é um pronome. Muito bem. Então, ó, o eu, ele é um sujeito que pode ser um pronome quanto à análise morfológica. Então, eu, pronome pessoal, certo? Do caso reto. Beleza? Beleza. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá. Agora, cão, igual você falou antes, é o substantivo, tá? Então, é o que o sujeito substantivo, certo? Então, o sujeito pode ser um substantivo, um pronome e uma palavra substantivada. Maria. E agora, dá um exemplo para mim de palavra substantivada. Ai, professora, palavra substantivada seria alguma palavra que, no caso, na frase, ela, talvez, tipo, gramaticalmente ela não é um substantivo, mas na frase ela exerce essa função de substantivo? Muito bem, garota. Isso mesmo. Por exemplo, exatamente. Eu mudo a classe gramatical de uma palavra e ela se torna substantivo. Certo? Uma palavra geralmente fica substantivada quando ela vem depois de um artigo. Certo? Ó, vou te dar um exemplo aqui, ó. Toda vez que uma palavra vier antes de um artigo, ela vai virar um substantivo. Por exemplo, ó, a felicidade está perto. Olha essa frase. A felicidade. O que o artigo A vai fazer com essa palavra aqui, felicidade? Vai transformar em um substantivo. Isso, garota. Então, essa palavra felicidade, agora, nesta frase, neste contexto, a palavra felicidade é um substantivo. Então, isto é uma palavra substantivada, beleza? Então, beleza. Aqui o artigo antes, ele faz essa transformação, tá bom? Maria, tinha muito aluno na sala, eu não lembro muito de você. É porque eu ficava mais quietinha, eu tenho um pouco de vergonha de ficar falando. Mas para, você é boa, sabia? Vamos lá, Obrigada. vamos continuar. De repente, eu não sei. Pessoal, vamos ver o que vai virar, porque esse ano você está sabendo que não vai ter concurso, né? Por causa da pandemia. Que série você tá, Maria? Eu tô no 9º ano. Tá. Você tem nota boa, Maria? Deve ter, né? Sim, graças a Deus eu fiz a minha inscrição já, deu uma nota boa. Beleza. Então, que eu ia falar para você. Mas você vai fazer Enem, né? Sim, Então, pensa nisso como Enem, tá bom? O que a gente está fazendo hoje. Você tá ligada, né? Tá. Bora lá. Predicado é o termo da oração que geralmente apresenta um verbo, certo? Para os predicados verbais e verbos nominais, e pode dizer algo a respeito do sujeito. Certo, porque, por exemplo, um cachorro está doente, esse está doente está dizendo algo sobre o cachorro. Tudo bem? Ok. Bora lá, exercícios. Tá vendo essa tirinha da Mafalda? É Mafalda, não é ela? Então, bora lá, ó. Não funciona. Primeiro quadrinho, ela tá sentada na calçada, né? E o cara
o senhor passando não funciona. E aí ele vai caminhando e ela o segue. E aí ele chega aqui, telefone público, e ele prega a placa, o recado no telefone, né? No telefone público, não funciona. Aí a Mafalda vem e fala assim: achei que ele ia pendurar a placa na humanidade. Bacana, né? Uhum. Ou seja, né? Tá, vamos lá. Nos 2 primeiros quadrinhos, o homem carrega uma placa com a frase não funciona. Descreva a estrutura da frase quanto à síntese. Depois a gente pode corrigir. O sujeito ao qual o predicado não funciona se refere não... Quê? Assim, o sujeito ao qual o predicado não funciona se refere não pode ser identificado nos 2 primeiros quadrinhos, concorda? Sim. Porque assim, ó, o sujeito não funciona. O quê? Né? Não tem ainda nada, ok? Uhum. Agora, quando está no 3º quadrinho, ele coloca a frase em cima do telefone, ok? Então, no segundo, ó, no segundo exercício, o sujeito ao qual o predicado não funciona se refere não pode ser identificado nos 2 primeiros quadrinhos. Qual é a relação entre a omissão do sujeito na frase, da placa nos 2 quadrinhos iniciais e o comportamento da Mafalda ao longo da tira? Maria, eu vou fazer o seguinte, já são 3h15, certo? Porque a nossa aula vai de 2h15 a 3h15. O que eu vou fazer para ficar ficar melhor para vocês olha, tá vendo? Ainda tem tipos de sujeito indeterminado, vai tendo um monte de coisinha ainda. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse exercício aqui da Mafalda e vou jogar no grupo do WhatsApp em PDF, e aí você faz com calma e na próxima aula a gente vê isso. Tá bom? Pode ser. Uhum. E eu vou jogar no grupo, e aí você pega essa tirinha e vamos fazer com calma. Exercício 1, 2 e 3, tá? Ok, aham. E aí a gente entra em tipos de sujeito, beleza? Beleza. Tá, então, Maria, fica com Deus e até semana que vem, tá bom? Tchau, professora. Obrigada Tchau, pela Vivian. aula. Eu que digo, obrigada por assistir. Agora vamos parar a gravação?